Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula e hoje nós estaremos falando sobre uma aplicação do amplificador operacional como circuito somador inversor. É um circuito que soma diferentes sinais de entrada e inverte o resultado lá na saída. Então, a equação aqui desse somador com duas entradas é essa que a gente está vendo, né? E é essa equação que nós vamos derivar aqui a partir da análise de circuitos. Então, só para a gente dar uma pequena introdução, eu tenho aqui um amplificador operacional com sua realimentação negativa dado pelo resistor RF, de modo a controlar o ganho aqui de malha fechada, né? A ideia do RF sempre é controlar o ganho. E aqui eu tenho os resistores de entrada. Então, se a gente reparar um pouquinho aqui, isso aqui relembra nosso, ou nos remete ao nosso amplificador inversor, né? Um RF, um R1 e um sinal de entrada aplicado aqui na entrada do resistor R1. O detalhe é que apareceu mais um resistor aqui na sequência. Então, antes de analisarmos aqui o somador, nós vamos fazer uma pequena, vamos dar uma relembrada aqui no circuito inversor através aqui de uma aplicação aqui, utilizando o software Every Circuit. É muito bom aqui para a parte de simulação, para a gente ter uma ideia visual do que está acontecendo. Então, esse aqui é o nosso amplificador inversor, onde nós temos o RF e o R1. E nós temos que lembrar o seguinte, que o ganho de amplificação desse circuito é sempre a relação entre a divisão de RF e R1. Se eu dividir 1K por 1K, significa que o resultado é 1, significa que esse circuito vai amplificar uma vez o sinal que entra aqui e vai inverter o resultado lá na saída. Então, se a gente observar os gráficos, aqui em verde é o sinal que está entrando de 1 volt, e aqui em azul é o sinal que está saindo com 1 volt também invertido. Ok, vamos iniciar a simulação. Nós temos os sentidos de circulação da corrente conforme a senoide sendo aplicada aqui no circuito. E aí a gente vai ilustrar aqui, se eu aumentar para 2K o valor do resistor, o que vai acontecer ali? Dobra a tensão na saída, que é essa tensão em azul, né? Ela está sendo gerada a partir da entrada e amplificada em duas vezes. Por que duas vezes? Porque eu estou dividindo 2K por 1K, me dá 2. Como é um inversor, ele inverte esse sinal na saída, né? Então, basicamente é isso. O sinal de entrada aqui está com 1 volt de pico, o sinal de saída está com 2 volts negativo de pico. Se a gente aumentar novamente o valor desse resistor, nós iremos aumentar o ganho de amplificação. Então, se eu colocar aqui 3, o sinal de saída vai ser 3 vezes maior. Se eu colocar 4K, 4 vezes maior. 5 vezes maior e assim sucessivamente. Mas até quando isso vai acontecer? Veja só, vai ter um momento em que a tensão na saída vai começar a ser distorcida, né? Significa o que? Olha, estou com 20K divididos por 1, deu 20 vezes, tensão na saída tendeu a ir para um valor máximo aqui de 20 vezes, só que em algum momento o sinal saturou. Ou seja, existe um máximo valor aqui de tensão na saída. Ok? Que máximo valor é esse? É o valor limitado pela alimentação da fonte do amplificador operacional. Então aqui deve estar algo em torno lá dos 15 volts, que é a máxima tensão possível na saída, que seria a tensão de alimentação. Então esse detalhe aqui eu não tinha comentado ainda, né? Ou não tinha mostrado para vocês. Então o que acontece? Se você coloca um ganho muito alto, a saída vai tender ao valor multiplicado pelo ganho, porém existe um limite máximo e mínimo na tensão de saída, que é a própria tensão de alimentação do amplificador operacional. Nesse caso aqui, mais e menos 15 volts. Ok? Então, quando isso acontece, a gente diz que a saída do amplificador operacional está saturada, né? Você não consegue ultrapassar esse valor. Outro detalhe, então, como eu queria dizer aqui, antes de analisar o amplificador somador, nós estamos vendo aqui que o nosso amplificador inversor é que vai dar, né, o surgimento lá do amplificador somador. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos sempre essa relação de ganho de amplificação dado por RF sobre R1 e isso vai se repetir lá no amplificador somador. Vamos voltar lá então ao nosso amplificador somador. Então,
vejo que aqui é o mesmo inversor, só que tem mais que uma entrada, ok? O que quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Se eu dividir RF por R1, RF por R1 e multiplicar pelo sinal de entrada, isso aqui é um inversor, ó, certo? Só que aí, como eu tenho mais uma entrada, eu vou somar novamente a divisão ou o ganho de RF divididos por R2 agora, multiplicados pelo sinal de entrada V2. Ou seja, eu estou somando vários inversores aqui, né? A saída de vários inversores. Eu somo e inverto o resultado lá na saída. Então essa é a ideia do somador, né? Eu tenho, é como se eu tivesse vários inversores sendo somados aqui, né? Eu multiplico por um ganho e multiplico o sinal de entrada por um ganho dado pela relação entre RF sobre R1, RF sobre R2, RF sobre R3 e assim sucessivamente, dependendo do número de entradas. Muito bem, então vamos fazer a análise de circuito. Esse aqui é um circuitinho simples, só com duas entradas. A gente poderia estender isso aqui para mais do que duas, né? 3, 4, 5, conforme necessário. E aí a gente estaria somando então todas essas entradas. Vamos analisar o circuito básico aqui com duas entradas e estender o resultado para N entradas. Então veja só, a gente parte sempre da análise da lei de Kirchhoff das correntes, onde a gente está aplicando duas tensões. Essas tensões vão gerar correntes nos resistores que vão chegar até o ponto A do circuito, né? E aí uma parte teoricamente viria aqui para o amplificador operacional e a outra iria lá para o resistor RF. Então a lei de Kirchhoff no nó A me diz o seguinte: a soma das correntes que chegam em A é igual à soma das correntes que saem em A. Chegam I1 e I2, sai I e I3. Como a corrente I é igual a zero, lembrar que a gente tem alta impedância de entrada aqui no amplificador operacional, não entra corrente, aqui ele não drena corrente. Então esse I vai sumir, I igual a zero, ou seja, I1 mais I2 é igual a I3. A soma de todas as correntes de entrada vai lá para o resistor de realimentação, né? Se a gente voltar aqui rapidinho no software, né, a gente vai ter uma ideia do que isso está acontecendo. Essa corrente aqui, ó, pontilhada, ela vem toda para o resistor de realimentação. Não entra corrente aqui no nosso amplificador operacional, que está exibindo I é igual a zero, né? I é igual a zero aqui no circuitinho. Então a corrente que entra, ou ela vem toda para o resistor. Muito bem, vamos então lá para voltar aqui para nossa dedução. Então a soma das correntes aqui que chegam vão lá para o resistor RF, que é o I3. Qual é a tensão no resistor R1? Qual é a tensão nesse resistor aqui? É a diferença de tensão entre os terminais do resistor. O que eu tenho de um lado do resistor? Eu tenho a tensão V1, do outro lado eu tenho a tensão A. Então se a gente fizer aqui a diferença de tensão daqui para cá, eu tenho a tensão no resistor R1, que é dado por VR1 sobre R1, onde a diferença é V1 menos VA sobre R1. Mesma coisa no resistor R2, né? Qual é a diferença de tensão aqui em cima desse resistor? V2 menos a tensão no ponto A sobre o R2 vai me dar o I2. Então, a corrente I2, ela é a tensão no resistor 2 pelo resistor 2, que é a diferença de tensão no resistor, ou seja, V2 menos VA sobre R2. E isso aqui é igual à corrente I3, que é a corrente que vai aqui para o resistor RF. Qual é a corrente aqui, né? É a diferença de tensão desse resistor divididos pelo valor do resistor. Qual é a diferença de tensão no resistor RF? É VA, a tensão que está nesse lado, menos a tensão que está do outro lado. Então, VA menos VO sobre RF, né? Então, a gente tem que lembrar que aqui, ó, o ponto B está aterrado e a gente tem uma coisa chamada terra virtual aqui no ponto A. Por quê? Porque sempre temos que ter equipotencialidade entre os dois pinos aqui do amplificador operacional, porque não entra corrente. Então, se B é zero, A é igual a zero. Então, com isso, a gente tem aqui o terra virtual no ponto A. B está aterrado, forçando A a zero também, né? Por quê? Porque a tensão dos dois pontos tem que ser igual, porque não entra corrente no amplificador operacional. Simplifico a minha equação substituindo VA por zero.
O que sobra aqui então é V1 sobre R1 mais V2 sobre R2 igual a menos VO sobre RF. Se a gente isolar o VO na equação, a gente chega à seguinte conclusão, que a tensão de saída é igual ao sinal invertida, né, sinal negativo, sendo a soma das tensões de entrada, né, soma de V1 mais V2. Só que eu ainda tenho a opção de multiplicar o V1 e o V2 por um determinado ganho. Que ganho é esse? É dado pela relação entre os resistores de realimentação e o resistor de entrada de cada tensão ali. Ok? Então a ideia é bem simples. Se a gente generalizar isso para N entradas, né, a saída do nosso circuito somador vai ser RF sobre R1 mais V1, RF sobre R2 mais V2, mais, né? Então esse N aqui quer dizer que eu tenho N entradas, né? 3, 4, 5, 6, 10, 100 entradas aí, se for preciso. Ok? Então essa é a equação geral aqui de saída do nosso amplificador somador inversor, né? Porque ele inverte o sinal lá na saída. Então uma particularidade aqui, se a gente usar todos os resistores no circuito iguais, né, iguais a RF também, se todos esses resistores são iguais, eles se simplificam, e aí o que sobra lá na saída é simplesmente a soma das tensões de entrada, sem ganho aplicado nenhum aos sinais de entrada. Ok? Então vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho aqui um sinal V1 de 1 kHz com 1 volt de pico, um sinal V2 de 1 kHz com 2 volts de pico, são sinais senoidais, e todos os resistores aqui no circuito são iguais, né? Eu tenho um somador com duas entradas, onde o resistor de realimentação é igual aos resistores aqui de entrada. Como a gente viu, se todos os resistores são iguais, o sinal de saída é simplesmente a soma dos sinais de entrada, né? Com a polaridade invertida. Então entra um sinal de 1 volt de pico, mais um sinal de 2 volts de pico, estão na mesma frequência, estão em fase, né? Começam juntos e terminam juntos, significando que lá na saída eu vou ter então um sinal que é a soma dos dois picos de menos 3 volts de pico na mesma frequência, né? Lembrar que esse circuito aqui não altera a frequência do sinal de entrada, certo? Então ele está somando os sinais de entrada. Se eu quisesse dobrar o sinal de tensão na saída, somar e dobrar, eu teria que ajustar os ganhos aqui para que o sinal saia multiplicado por 2. Para fazer isso, eu teria simplesmente que usar aqui um resistor EF duas vezes maior que esses resistores de entrada. Se eu colocar 20K aqui, se a gente voltar na fórmula, ficaria 20K dividido por 10K, me daria 2. 20K dividido por 10K, 2 aqui. Então eu estaria multiplicando os dois sinais de entrada por 2, né? Então dobrando o sinal na saída. Então a ideia é bem simples aqui, simplesmente você ajusta os coeficientes para ajustar o ganho do sinal, certo? Que vai multiplicar os sinais de entrada e fornecer então o sinal somado na saída. Uma aplicação bem comum disso, imagine que você tenha lá 5 sensores de temperatura que mandam determinada tensão, né, equivalente à temperatura, e você quer tirar a média dessas temperaturas numa sala, num ambiente, numa estufa, né? Você pode montar um circuito somador que some as tensões provenientes dos sensores de temperatura e depois tire uma média. Como é que a gente tiraria a média? Ajustando esses coeficientes aqui para dar a relação da média. Se eu tenho 4 sensores, eu tenho que ajustar RF sobre R1 para dar 1/4, RF sobre R2 para dar 1/4, RF sobre R3 para dar 1/4, etc, etc. Mas isso a gente pode tratar futuramente em um outro exemplo. Ok? Vamos chamar aqui o Every Circuit para dar mais uma conferida então no nosso circuito somador inversor aqui. Então vamos observar o detalhe aqui. Vamos esquecer esse último circuito, vamos analisar só o somador, né? Então, para isso, deixa eu apagar aqui. Muito bem, então vamos olhar os dois sinais de entrada. Vou visualizar a entrada aqui, vou visualizar a entrada aqui.
Só um pouquinho que está dando um problema aqui na polarização. Aí. Muito bem. Então vamos dar um pause. Olha só, está entrando um sinal verde com 1 volt de pico, um sinal laranja aqui com 2 volts de pico e está saindo um sinal em azul com menos 3 volts de pico, né? Os sinais estão na frequência de 1 kHz. Então somando os dois picos de entrada me dá o pico de saída. Isso porque eles estão na mesma frequência, estão em fase, né? Ok? Pode deixar um pouquinho mais rápido o sinal. Então tá aí o nosso circuito somador inversor. Então ele simplesmente soma as entradas e inverte o resultado na saída. Bom, se eu quisesse somar e não inverter na saída, é simples. Agora a gente já vai fazer uma aplicação um pouco mais elaborada. Ó, eu vou pegar o meu circuito somador que inverte e vou multiplicar por menos 1 aqui na entrada para desinverter o sinal. Como é que eu multiplico por menos 1? Eu criei aqui um outro amplificador inversor. Aqui um inversor com ganho menos 1. Então o sinal que está chegando da soma lá do somador vai ser multiplicado por menos 1. Né? Como é que eu sei que é menos 1? A relação entre RF sobre R1, eu tenho os mesmos valores, 1K dividido por 1 cada 1. Como é um inversor, ele multiplica por menos 1. Então o somador soma os dois sinais de entrada, inverte na saída, manda um sinal negativo e o inversor transforma ele em positivo novamente. Então vamos analisar isso aí, observando aqui o sinal lá na saída do circuito inversor. Então tá aqui, ó. Vamos dar um pause. Então veja, entra o verde e o laranja, eles são somados e invertidos aqui em azul. Então o sinal em azul é o sinal de saída do somador, que é a soma de 2 mais 1 dá menos 3. E o sinal aqui em vermelho, acho que é vermelho isso aqui, ele sai multiplicado por menos 1, ou seja, a saída do somador é esse em azul, a saída do inversor já é o sinal aqui em vermelho positivo, ou seja, eu pego a soma que está negativa e transformo ela em positiva aqui na saída. Então eu posso brincar com o sinal do jeito que eu quiser, fazendo a cascata aqui de diferentes tipos de circuitos amplificadores. Então aqui eu tenho um amplificador inversor, que vai ser multiplicado por um outro circuito somente inversor para transformar o sinal aqui, né, inverter a polaridade do sinal do somador. Então essa já é uma aplicação um pouquinho mais completa, né, do circuito somador. Então simplesmente para inverter novamente e transformar o circuito todo num somador não inversor. Ok? Esse somador aqui é inversor. Quando passa por outro inversor, o circuito todo vira um somador não inversor. Então é muito simples, né, trabalhar com esses circuitos aqui. Então o detalhe é o seguinte: como é um somador inversor, eu vou ter que trabalhar com tensões positivas e negativas, eu preciso de alimentação simétrica aqui no meu circuito. Então a ideia básica era essa, né? Depois a gente vai fazer então a implementação prática na sequência para que a gente possa comprovar aí o nosso circuitinho funcionando. Muito bem, o circuito que nós iremos montar é um circuito somador com duas entradas. Veja que nós temos aqui o RF igual a 1K, R1 igual a 1K, R2 igual a 1K. Será injetado aqui através de um gerador de funções da Rigol aqui, será injetado dois sinais de 1 kHz, 1 volt de pico, um em cada canal do gerador de funções aqui, nas duas entradas. Como esses sinais estão em fase, eles irão somar em fase, e como o somador aqui tem ganhos, vai ter um ganho unitário, né? É simplesmente a saída, é simplesmente a soma dos sinais de entrada sem nenhum ganho, multiplicado por 1, ou seja, 1 volt de pico mais 1 volt de pico, eu vou ter menos 2 volts de pico na saída. Entra positivo, sai negativo. Detalhe, o sinal de entrada aqui está em 1 kHz, o sinal de saída também está em 1 kHz. Tá? Então eu não altero a frequência aqui do sinal de entrada. Então simplesmente o gerador aqui gera os dois sinais, um em cada
entrada. A gente vai pegar o osciloscópio aqui no canal 1 para medir pelo menos um dos sinais de entrada, e o segundo canal do osciloscópio lá na saída do amplificador para medir a saída somada aqui, né, a soma das duas entradas. Ok, então basicamente é isso que está sendo feito. A gente tem que lembrar que a alimentação é simétrica porque a gente precisa de um sinal tanto positivo quanto negativo aqui na saída. Então vamos agora para a prática. Muito bem, pessoal, nesse momento nós estamos vendo aqui o nosso circuito somador. Aqui estão as duas entradas, aqui está o resistor de realimentação, são todos os resistores iguais, e significa que os dois sinais aplicados na entrada serão somados e invertidos na saída, né? Porque nós não temos nenhum ganho, né? RF é igual a 1K, R1 é igual a 1K, R2 é igual a 1K. Então, simplesmente o sinal que vai sair é a soma amplificada aí a soma sem amplificação dos sinais de entrada. Então, nesse circuito aqui, estou usando aqui as duas fontes simétricas aqui em 12 volts. Agora aqui eu estou usando um gerador de funções aqui, um Rigol, para gerar dois sinais senoidais aqui. Estão os dois sinais de saída senoidais com, dá para ver aqui, 2 volts de pico, né? Para cada canal 1 volt de pico, 2 volts de pico a pico. Então cada canal aí está com aproximadamente 2 volts de pico, sinal senoidal, numa frequência aí de 1 kHz cada sinal. E aí a gente está usando aqui o osciloscópio da Analog Arts para fazer as medidas aí dos sinais de entrada e saída aí do nosso circuito, ok? Então vamos lá para o osciloscópio. Vou chamar aqui a telinha. Então nós temos aqui o sinal de entrada, ele está com 1 volt de pico aqui. Na verdade, os dois canais, as duas entradas estão com 1 volt de pico, e a saída está aqui já medida, amplificada e invertida com 2 volts de pico, né, ou 4 volts pico a pico, ok? Como eu não tenho 3 canais no osciloscópio, eu não consigo medir os dois sinais de entrada e a saída ao mesmo tempo, né? Então aqui em azul tem o sinal que está indo numa das entradas, a outra entrada está igual, está com o mesmo sinal, e aqui em saída em amarelo nós temos então o sinal amplificado aqui de 2 volts de pico, ok? Então se a gente aumentar a amplitude de um dos canais, né, aqui do gerador de funções, a saída vai ser aumentada também. Vou aumentar um pouquinho aqui o canal, vamos pegar aqui a amplitude, vamos aumentar a amplitude para 3 volts num dos canais, então ele aumenta a saída em 1 volt, né? Aumentei para 4, ele amplifica a saída também, e assim sucessivamente. Então simplesmente ele soma os sinais de entrada, ok? Então, a ideia básica do somador é essa, né? Você aplica os sinais e ajusta os ganhos aí conforme a sua necessidade. Então por hoje seria isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato.